A Incrível Jornada, com Gary Kent. No dia 15 de abril de 1918, choveu fogo aqui. Fogo de artilharia alemã. Eu estou perto do vilarejo francês Rie-du-Vinage, onde uma ação desesperada aconteceu. Essas foram as horas mais sombrias da Primeira Guerra Mundial. Os alemães tinham acabado de destacar um número enorme de tropas para a frente ocidental durante a ofensiva da primavera. E as defesas inglesas pareciam prestes a cair. Mas após o lançamento de uma barragem de fogo de artilharia, os soldados britânicos lançaram um contra-ataque feroz. Enquanto os alemães retornavam fogo, um jovem segundo-tenente irlandês de 19 anos avançou com sua companhia sobre a lama. Um projétil explodiu. Ninguém sabia se era alemão ou britânico, matando seus amigos instantaneamente e alvejando o irlandês com estilhaços. Certo de que ele morreria, e com estilhaços em seu peito, braços e pernas, ele se arrastou para longe da carnificina, até ser levado por um maqueiro. Ele estava cansado, ferido, queimado e sem esperança. Porém, apenas 20 anos depois, nós ouvimos esse mesmo homem na rádio em Londres, durante o terror da Blitzkrieg nazista na Segunda Guerra Mundial, trazendo esperança para milhões. Esperança para a sua nação. Que informação, que mensagem traria esperança para uma nação na sua hora mais tenebrosa? E o que é necessário para transformar uma pessoa tão radicalmente? De ter passado pelo pior da humanidade até perder a esperança, para se tornar um farol da esperança e um raio de luz para milhões. Bom, fique conosco para descobrir, enquanto viajamos pelos passos de C.S. Lewis, o portador da esperança. A história dele vai lhe inspirar, e sua mensagem poderá lhe trazer um pouco mais de esperança e paz também. A Incrível Jornada apresenta C.S. Lewis, o portador da esperança. C.S. Lewis foi um dos grandes intelectuais do século XX e um dos escritores mais influentes de sua época. Apesar de ser um acadêmico importante, lecionando nas universidades de Oxford e Cambridge, a maioria das pessoas o conhece pelos mais de 30 livros que escreveu, tais como O Grande Divórcio, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, Cristianismo Puro e Simples. A maioria das pessoas conhece C.S. Lewis como o autor de As Crônicas de Nárnia, uma série de livros para crianças que vendeu mais de 100 milhões de cópias e foi transformado em 3 grandes filmes. Seus livros trouxeram esperança e alegria para as gerações. Clive Staples Lewis nasceu de uma família protestante no leste de Belfast, na Irlanda, em 1898. Quando ele tinha 7 anos, sua família se mudou para esta casa chamada Little Lee, no leste de Belfast. A família de Lewis era apaixonada por livros. Lewis escreveu depois: Havia livros no escritório, livros na sala de jantar, na estante grande do mezanino, livros no quarto, livros empilhados até a altura dos meus ombros no sótão, livros de todos os tipos. Quando sua mãe morreu de câncer, poucos meses antes do aniversário de 10 anos de Lewis, ele se tornou ainda mais retraído. Ele ficou arrasado com o falecimento dela. Lewis não só perdeu a mãe, como seu pai nunca se recuperou completamente da morte dela. Lewis e seu irmão se sentiram preteridos por ele, e suas vidas em casa nunca foram mais as mesmas. A mãe de Lewis havia lhe presenteado uma Bíblia, mas a morte dela o convenceu de que o Deus da Bíblia era apenas uma ideia vaga, ou pior, que ele era cruel. Com 15 anos de idade, Lewis rejeitou por completo o cristianismo e se tornou um ateu convicto. Seu maior interesse se tornou o mundo da mitologia. Por toda a sua vida, Lewis sentiu um anseio interno por uma coisa
que ele chamou depois de alegria. Era a ideia de que existia alguma coisa tão maior e mais maravilhosa do que qualquer coisa que possamos viver em nossas vidas normais. Como adolescente, Lewis era fascinado pelas antigas canções e lendas da Escandinávia, o que intensificava aquele anseio que ele sentia profundamente. Em 1916, Lewis foi premiado com uma bolsa no Colégio Universitário de Oxford. Esse foi um grande choque cultural para Lewis vir da Irlanda para a Inglaterra. Mas era uma oportunidade boa demais para ele recusar. Entretanto, poucos meses depois de entrar na Oxford, o exército britânico o mandou para a França, para lutar na frente ocidental na Primeira Guerra Mundial. Foi uma guerra terrível. O conflito mais brutal e destrutivo que o mundo já tinha visto. Em média, cerca de 6.000 homens eram mortos a cada dia de guerra. Antes de terminar, quase 10 milhões de soldados haviam morrido. Muitos milhões a mais foram feridos. Cerca de metade dos soldados britânicos lutando na França se tornou algum tipo de baixa. C.S. Lewis estava entre eles. Naquele dia, entre as trincheiras do norte da França, precisamente no dia de seu aniversário de 19 anos, Lewis foi ferido por um projétil explosivo. 2 de seus amigos próximos morreram na hora. Depois ele escreveu sobre suas experiências na guerra, como se estivesse tentando esquecer. Os homens horrendamente esmagados ainda se movendo como besouros meio pisados, os corpos sentados ou em pé, a paisagem de terra pura sem uma única folha de grama, as botas usadas dia e noite até parecerem fundidas aos seus pés. Tudo isso, às vezes, parece ter acontecido com outra pessoa. Mas não foram suas experiências terríveis na frente que transformaram sua vida e o conduziram ao cristianismo. Em vez disso, elas só reforçaram ainda mais seu ateísmo. Durante o longo período em que se recuperava de seus ferimentos, Lewis sofreu com depressão e saudades de casa. Ele, porém, escreveu mais tarde que sua ideia de felicidade era estar sempre recuperado de algum mal menor e sempre sentado numa janela com vista para o mar, apenas para ler esses poemas 8 horas de cada dia feliz. Em dezembro de 1918, Lewis foi dispensado do exército e logo retornou para terminar seus estudos na Oxford. Depois de se formar, ele se tornou um tutor de universidade no Colégio Universitário de Oxford. E em 1925, foi eleito membro acadêmico e tutor de literatura inglesa aqui na Faculdade de Magdalen, onde ele trabalhou por 29 anos. A realidade é que C.S. Lewis adorava Oxford e os amigos que ele tinha aqui. E, de certa forma, ele nunca mais deixou a Oxford. Durante todo esse tempo, Lewis foi um ateu militante e, às vezes, até mesmo agressivo. Ele rejeitava a ideia de Deus. Ele achava que o cristianismo era raso e, para ele, Deus não existia. Porque, se existisse, ele deveria ser cruel e sem coração. Sua jornada de volta à fé foi uma jornada lenta de muitos anos, cheia de obstáculos que Lewis achava que seria impossível para ele superar. Ele precisava lidar com uma bagagem emocional profundamente traumática, além de muitos obstáculos intelectuais. Contudo, foi justamente por causa de seu compromisso com o pensamento racional e lógico que Lewis não só retornou ao cristianismo, como se tornou um dos seus maiores defensores. Sua estrada para a fama foi influenciada não só por sua própria leitura, mas também por seus amigos cristãos. E um dos mais notáveis entre eles era seu colega J.R. Tolkien, com quem ele tinha longas caminhadas e debates. E claro, Tolkien é famoso hoje por seus trabalhos O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Lewis resistiu muito antes de voltar ao cristianismo. Mas em 1929, ele aceitou que havia de fato um Deus. Mas Lewis ainda não era um cristão. Ele não aceitou o Deus cristão até depois de uma caminhada noturna com Tolkien. Ele escreveu que ele havia se tornado o cristão recém-convertido mais relutante
de toda a Inglaterra. Hoje, nós vivemos numa era amplamente descrente, onde as pessoas deram as costas para Deus. Houve diversos fatores-chave na conversão de Lewis que são importantes e relevantes. O primeiro fator é a importância da razão. Para C.S. Lewis, o cristianismo precisava fazer sentido em primeiro lugar. Ele precisava ser lógico e sensato. Um dos problemas mais importantes para ele era o problema da dor e do sofrimento. Ele passou a ver que, embora seja fácil culpar a Deus pelo sofrimento, o ateísmo não tem resposta alguma para isso. Entretanto, o cristianismo tem. Fazia mais sentido, era mais lógico e certamente dava mais esperança. Depois, ele se tornou convencido de que as evidências de Jesus na Bíblia, nos evangelhos, na verdade, são muito fortes. No final, ele não tinha argumentos contra isso. Na história do Evangelho de Jesus, ele viu as provas da graça de Deus. Ouvindo sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, ele encontrou o único verdadeiro alento. Finalmente, o cristianismo preencheu seus desejos e necessidades mais profundos. Para Lewis, isso ia além de meras discussões intelectuais. Lewis passou a sentir a alegria de uma fé que satisfazia e preenchia os anseios de seu coração. Em Jesus, ele encontrou paz, esperança e alegria. Jesus preencheu o buraco com o formato de Deus em sua vida. Lewis não era um covarde quando se tratava de cumprir seu dever para com seu país, mas seu maior serviço para sua nação naquelas horas tenebrosas não foi feito de uniforme. Foi através das ondas de rádio. Depois de ler o livro de Lewis, O Problema da Dor, um dos diretores da BBC convidou Lewis para fazer discursos na rádio. Então, de 1941 até 1943, enquanto Londres estava sob o terror das bombas da Blitzkrieg alemã, Lewis deu esperança a uma nação que carecia desesperadamente dela. Essas transmissões vieram das profundas convicções cristãs de Lewis. Elas foram apreciadas por civis, assim como pelas forças armadas. Citando um exemplo, o Marechal do Ar Sir Donald Harmon escreveu: A guerra, a vida como um todo, tudo parecia sem sentido. Nós precisávamos muito de nós, de uma chave para o significado do universo. Lewis nos deu justamente isso. Essas transmissões em tempo de guerra de Lewis depois foram transcritas para seu livro Cristianismo Puro e Simples. E para demonstrar o impacto deste livro até os dias de hoje, Cristianismo Puro e Simples foi votado o melhor livro do século XX pela revista Christianity Today. Em 1930, um ano antes de se converter ao cristianismo, Lewis se mudou para esta casa, num vilarejo perto de Oxford. Ela se chama The Kilns, porque ela foi construída do lado de uma antiga fábrica de tijolos. Essa é a casa em que Lewis viveria pelo resto de sua vida. Era aqui que Lewis escrevia. Seus livros alcançaram uma audiência vasta e eles continuaram a atrair novos leitores todos os anos. Lewis, assim como Tolkien, queria usar seus talentos como escritor para compartilhar sua fé cristã, que era tão importante para ele. Então ele escreveu um número significativo de livros lidando com o cristianismo, tais como O Grande Divórcio, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz e Surpreendido pela Alegria. Lewis acreditava que a definição de amor era o que mais precisamente diferenciava a visão de mundo cristã da visão de mundo secular. Então, ele escreveu um livro chamado Os Quatro Amores, que comparava o amor incondicional divino, inerente ao cristianismo, com o afeto pela família e amigos, e amor sexual. Lewis disse que a diferença era que o amor divino permite que uma pessoa ame sem nenhum benefício pessoal direto, enquanto a maioria das outras formas de amor são, em algum nível, motivadas por interesse próprio. Essa forma de amor única, o amor incondicional, não evoluiu simplesmente da experiência humana. Em vez disso, ele foi implantado em todo ser humano por Deus, pelo que Lewis chamou de lei moral. Também foi aqui na tranquilidade de sua casa
que Lewis escreveu o clássico infantil aclamado universalmente As Crônicas de Nárnia, que continha muitas mensagens cristãs fortes, ideias e conceitos que Lewis queria tornar acessíveis para jovens leitores. Lewis acreditava que histórias transmitiam melhor o fascínio, a alegria e os grandes conceitos do cristianismo para as mentes das crianças, para capturar suas imaginações. Então, As Crônicas de Nárnia usa o simbolismo para contar a história de uma grande guerra, com todo mundo assistindo, uma batalha entre as forças da luz e das trevas. E ele usa Aslan, o nobre leão de Nárnia, como a figura literária de Cristo, que tem um papel crucial na história de Nárnia. Assim como Jesus, é fundamental para a fé cristã. Ele usa a história de Aslan como uma recontação dos eventos centrais na vida de Cristo, seu nascimento, morte e ressurreição. Os livros de Nárnia venderam mais de 100 milhões de cópias e foram transformados em 3 grandes longas-metragens. Eles têm um apelo atemporal, personagens inesquecíveis, lugares e prosa, que provocam a imaginação e o coração. Muitas pessoas também ficaram surpresas em saber que Lewis também escreveu uma trilogia de ficção científica, na qual ele apresentou ideias cristãs. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que C.S. Lewis era um acadêmico muito importante em seu campo de escolha, que era a literatura medieval tardia, com foco especial no uso de alegoria. Então não surpreende que vejamos elementos alegóricos em muitos dos livros de Lewis. Lewis era um escritor prolífico, e ele se cercava de outros escritores. Aliás, em 1929, ele formou um grupo de discussão informal com seus amigos escritores, que ele nomeou de Os Inklings. Eles costumavam se encontrar aqui, no pub Eagle and Child, toda terça-feira de manhã, onde eles discutiam literatura, filosofia e religião. A realidade é que C.S. Lewis era um típico professor cabeça de vento. Suas calças estavam sempre vincadas e amassadas, seus casacos eram sempre velhos e manchados, e seus sapatos estavam sempre gastos. Em 1954, ele se descreveu desse jeito para uma jovem admiradora. Eu sou alto, gordo, meio careca, de cara vermelha, queixo duplo, cabelo castanho, voz grave e uso óculos para ler. Olhando por esse ângulo, Lewis é o exemplo perfeito de como Deus pode usar qualquer um de nós para abençoar os outros, não importa o quão falhos possamos ser. Infelizmente, Lewis nunca conseguiu encontrar satisfação duradoura na sua relação com mulheres. Parecia que elas sempre eram acometidas por tragédias. Lembra como a mãe dele morreu de câncer? Bom, em 1957, Lewis se casou com Joy Davidman. Após ler os livros de Lewis, ela se converteu do judaísmo para o cristianismo. Eles moraram juntos por 3 anos na casa dele, até Joy falecer de câncer ósseo 3 anos depois. Esses foram os anos mais felizes na vida de Lewis. Ele continuou a cuidar dos 2 filhos de Joy após a morte dela. Lewis era um homem muito famoso quando morreu. Porém, a notícia de sua morte foi ofuscada pela morte dramática de um homem ainda mais famoso, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, que foi assassinado no mesmo dia, menos de 1 hora antes. C.S. Lewis foi enterrado aqui, na Igreja da Santíssima Trindade em Oxford. Até hoje, é comum se encontrar flores sobre sua lápide. Mas as pessoas do Reino Unido fizeram mais do que isso para Lewis. No 50º aniversário de sua morte, em 2013, Lewis foi homenageado junto dos maiores escritores da Inglaterra no Canto dos Poetas na Abadia de Westminster. Há uma grande pedra dedicada à memória de C.S. Lewis no Canto dos Poetas, com a inscrição de um discurso que ele deu uma vez. Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu não apenas por vê-lo, mas porque, por meio dele, vejo tudo o mais. Dentro dos círculos cristãos, os livros de Lewis são amados de uma forma
que transcende os limites denominacionais. Com seus escritos, Lewis ajudou incontáveis milhares de pessoas a encontrarem a fé em Deus e mantê-la, numa era que não tem sido nada amigável com o cristianismo. Hoje, leitores seculares dos trabalhos de ficção de Lewis, com frequência não têm noção dos temas cristãos que estão apreciando, mas se encontram imersos na visão de Lewis de batalhas heróicas entre o bem e o mal, das escolhas corretas sendo feitas nas circunstâncias mais difíceis, e visões de outro mundo, um mundo melhor, um mundo celestial, que transborda para o nosso. Desta maneira, a visão de C.S. Lewis atinge e continua a trazer esperança para milhões, assim como ele fez durante os bombardeios de Londres na Segunda Guerra Mundial. Hoje, muitas pessoas em nossa sociedade escolheram o ateísmo e rejeitaram a crença em Deus. C.S. Lewis sabe como era ser um ateu. Não só isso, ele era um ateu muito inteligente e militante. Mas ele foi um homem que não encontrou esperança na vida como um ateu. E se você não tem esperança, então você não tem nada. A realidade é que muitas pessoas hoje nem se incomodam em pensar em coisas como se Deus é real ou não. Mas Lewis fez isso, e ele percebeu que era difícil para ele permanecer comprometido com o pensamento racional e não acreditar em Deus. Ele achou que as provas de Deus eram demais, inegáveis. Mas havia outra coisa. Ao longo de boa parte de sua vida, nada que ele viveu foi capaz de satisfazê-lo. E somado a isso, Lewis tinha um anseio profundo por um mundo melhor e uma alegria indescritível que, de vez em quando, transbordava para sua realidade mundana. Mas de onde é que ela vinha? Bom, C.S. Lewis passou a reconhecer que essa alegria só poderia vir de Deus. Ele começou a perceber que ele só poderia encontrar a satisfação suprema no Senhor. Deus é a resposta para nossos anseios e nossas necessidades profundas. Somente Ele pode preencher o buraco em forma de Deus em nossas vidas. Agora, essa noção não é novidade alguma. Milhares de anos atrás, o salmista Davi escreveu isso em Salmo 145, versículo 16. Abres tua mão e sacias de bom grado todo ser vivo. Depois, em Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu isso. Tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Isso significa que a satisfação definitiva só vem ao se conhecer Jesus Cristo. E foi isso que C.S. Lewis descobriu. E quando ele descobriu isso, ele também descobriu uma fonte infinita de esperança. E ele passou a compartilhar essa esperança verdadeira e duradoura com milhões. Nós só vivemos momentos de grande alegria em nossas vidas. Agora, e se esses momentos fossem apenas vislumbres de um mundo melhor, um mundo eterno, onde essa alegria era constante e reinava suprema? E quanto a você? Você já sentiu que está perdendo isso? Que existe mais, muito mais para a vida? Você já desejou que esses momentos de imensa alegria pudessem durar para sempre? Bom, e se eles pudessem? Existe um mundo melhor chegando. Um dos problemas que Lewis batalhou durante toda a sua vida foi o problema da dor. Ele começou com a morte de sua mãe para o câncer, quando ele tinha 9 anos, e continuou ao longo de sua vida. A pergunta dele era antiga: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Se formos honestos, todos precisamos admitir que nós passamos pela dor e sofrimento. A princípio, para Lewis, essa foi uma razão para se rejeitar a Deus e se afastar dele. Mas depois, ele descobriu que havia uma forma de lidar com o sofrimento e a dor quando parecem insuportáveis. Lewis descobriu que não só o cristianismo tinha uma resposta melhor para o problema da dor, como o problema da dor se tornou uma razão para ele se aproximar de Deus.